Não é assim. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Companheirada, estamos aí na luta e mais um programa que nós vamos realizar aqui com muita satisfação, com muita preocupação e com muita indignação também. Nosso programa de hoje é o número 176, que abrange o intervalo de 11 a 17 de novembro de 2015. Esse é o nosso 39º programa do ano. E para as saudações iniciais, grande americano, Antônio do Reis Furtado. Certo, Furtado? É isso aí, companheiro. Evidentemente, saudações rubras, né? Estamos voltando onde nós nunca devíamos ter saído. Mas, como muito bem você falou, a gente tem uma série de coisas aqui para comentar, não só do que aconteceu a semana passada, em termos dessas tragédias, e de Minas Gerais, lá na França, e também com referência à luta que nós estamos tendo no que diz respeito à pauta de reivindicação dos trabalhadores da Petrobras, que está tendo um certo entrave. Companheiro Ivan, eu acredito que falta um pouco de sensibilidade no trato dessa questão, né? Quando a gente aqui cobra, quando a gente faz críticas severas, por exemplo, à atual direção da empresa da refinaria de petróleo de Manguinhos, é porque não existe esse trato, essa sensibilidade. Porque não adianta você querer impor uma coisa que é direito do trabalhador. O trabalhador tem direito ao questionamento no que diz respeito à sua pauta de reivindicação. Está lá na nossa Carta Maior. É um direito, é uma conquista nossa. Então não adianta você querer impor sua ideia. Tem que fazer a discussão. E é o que está acontecendo, não só com referência à refinaria de petróleo de Manguinhos, mas também com referência à Petrobras. Está faltando a sensibilidade. E a própria Petrobras foi a causadora de toda essa situação de problema de greve, da recusa dos companheiros, né, no que diz respeito a essa proposta, de uma certa forma, extremamente constrangedora. Companheiro. Porque ninguém gosta de fazer greve. Com Sindicato certeza. nenhum gosta de fazer greve. Mas o patrão impõe que tenha greve e aí acaba tendo, né? E depois, né, companheiro, desculpa, depois ele se lamenta porque da greve. Ora, se ele se lamenta por causa da greve, por que ele não faz do diálogo a grande arma da discussão? É verdade. E hoje, inclusive, no Edicim, nós estivemos lá dando uma satisfação à nossa base, porque não aconteceu a assembleia hoje, porque ontem no colegiado foi suspenso, né? Devido aos fatos novos que estão surgindo, então nós suspendemos as assembleias que seriam realizadas hoje, amanhã e tal, e fomos lá dar satisfação. E a própria categoria fez uma proposta que nós vamos levar logo mais para o colegiado extraordinário nosso, que está acontecendo já, né? Nós estamos dentro desse colegiado, assim quando acabar o programa nós vamos para lá. A categoria sugeriu o seguinte: a Petrobras quer fazer o seguinte com os dias parados. Ela banca 50% e os outros 50% o trabalhador banca. Nós vamos levar a proposta o seguinte: os outros 50% ser diluído por toda a força de trabalho. Entendeu? Terceirizado, primeirizado, contratado, diluir por toda a força de trabalho, porque não pode penalizar aqueles que ficaram na frente, no front, tá certo? Para contemplar toda a força de trabalho, entendeu? Quem está lutando na frente está contemplando toda a força de trabalho. E por que esses terão que ser penalizados? Não. Então, se acontecer da Petrobras bancar 50% e nós bancarmos outros 50%, que seja diluído por toda a força de trabalho. E até importante isso que você está falando, à medida que não é uma proposta vindo do sindicato, mas é uma proposta vindo da base.
da própria Edicim, né, que não tem essa participação quando no que diz respeito à greve, que é uma outra tipo de situação, e que eles ali viram que pode fazer esse tipo de vamos Exatamente. dizer, de divisão, se for o caso, até porque a conquista não vai ser só para quem fez a greve, Não, a conquista vai é ser para a todos. categoria toda. Né? Exatamente. Então, que a categoria esteja imbuída nesse sentimento para que haja uma distribuição homogênea. Homogênea, é isso aí. Então, por que eu falei da indignação? Porque no nosso trabalho que nós estamos fazendo, na nossa série, hoje, é exatamente a série que vai tratar da função social, né? E a função social, rapaz, após ela ter sido demonstrada a aplicabilidade dos princípios orientadores do direito civil à matéria empresarial, para avançarmos no estudo do Instituto da Função Social da Empresa, é necessário um estudo prévio sobre o Instituto da Função Social e da Função Social da Propriedade. Aí nós vamos entender, né, a função social da propriedade, desde que nós entendamos o que vem a ser a função social e o que vem a ser a função social da empresa. Então, o substantivo função, que vem do latim funtio, é derivado na referida língua do verbo fungo, cujo significado é de cumprir algo, ou desempenhar-se um dever ou uma tarefa, segundo o dicionário da língua portuguesa compilado por Aurélio Buarque de Holanda. Então, e o significado da palavra função vem a ser o seguinte: a ação própria ou natural de um órgão, aparelho ou máquina. Isso. E no caso de cargo, função vinculado a cargo, seria um serviço de ofício. E a prática ou exercício de cargo, serviço ou ofício. No caso da utilidade, vem a ser uso, serventia, né? No caso da posição do papel e tal. No caso jurídico, cada uma das grandes divisões da atividade do Estado na consecução de seus objetivos jurídicos, né? E tipo, o conjunto dos direitos, obrigações e atribuições de uma pessoa em sua atividade profissional específica. Juridicamente, então, nós podemos entender a função como um conjunto de incumbências, direitos e deveres que gravam a atividade a que estão atrelados, como, por exemplo, o exercício da propriedade, de cargo público, o contrato, a empresa, entre outros, né? E impõe também um poder-dever ao exercente da referida atividade, o proprietário ou possuidor, o servidor público, os contratantes e o empresário. Entretanto, como bem lembra Fábio Conder, comparato, não se deve entender esse poder-dever, entre aspas, no sentido negativo de respeito a certos limites estabelecidos em lei para o exercício da atividade, mas na acepção positiva de algo que deve ser feito. É nesse contexto, então, que se insere o Instituto da Função Social, caracterizando-se como o poder-dever do titular da atividade, de exercê-la de acordo com os interesses e necessidades da sociedade, visando a uma sociedade livre, justa e solidária. Com relação, então, à função social, a Constituição da República Federativa do Brasil expressamente reconheceu o princípio da função social da propriedade. Trouxe também uma nova visão com relação aos contratos, devendo eles atenderem aos princípios gerais da atividade econômica. Assim, implicitamente reconhecendo a existência do princípio da função social dos contratos, como já citado no item anterior. Então, o caráter social da Constituição de 1988 mudou a visão do direito, do capital, da propriedade e da sociedade. Assim ficou consignado na Carta Magna a visão de que o capital, a propriedade e seus acessórios deveriam trabalhar para o bem da sociedade e não o contrário. No mesmo sentido, veio em 2002
o novo Código Civil, que, como exposto no item 2.3, trouxe expressamente o princípio da função social dos contratos e implicitamente o princípio da função social da propriedade. Então, esse foi o estudo que nós fizemos sobre a função social. E no próximo programa, nós falaremos da função social da propriedade. E quando nós falamos aqui, não é verdade, Furtado? No sentido de que não deve ser o contrário, rapaz. Que o capital, a propriedade e seus acessórios, eles têm que trabalhar para o bem da sociedade. Então, Furtado, esse desastre, essa tragédia anunciada que aconteceu em Minas Gerais, lá com a Samarco, que é uma empresa que fatura 2 bilhões e 800 mil reais por ano. Uma empresa que tinha lá armazenado de rejeito 55 milhões de metros cúbicos de rejeito, meu irmão. E não tinha um plano de contingência, não tinha um plano caso acontecesse um desastre como esse. Não tinha um plano, rapaz, para salvar a vida das pessoas, não é verdade? E essa empresa hoje está noticiado, como você gosta de falar, está noticiado que ela está sonegando informações, está controlando o acesso à cidade, né? Os moradores anunciavam várias vezes que eles tinham medo de chuva, porque a tendência era o volume, né, aumentar muito. O próprio Ministério Público comenta aqui que desde 1977 que ela está atuando aqui perto por nós, né? E eles também noticiaram que a Vale tem 49% das ações delas e a BHP tem 51%. E hoje o Ministério Público está falando que hoje existe uma avalanche de desinformação com relação àquela região lá, né? E um morador que foi entrevistado, eu assisti essa entrevista, está aí na internet, o morador falou que lá naqueles hotéis que eles estão, bem modestos por sinal, na região ali, que eles estão alugando, que a empresa está alugando lá, pagando o tal, o dono do hotel chegou, não, que está sendo dado toda assistência, que não sei o que, elogiando, enchendo a bola da empresa, entendeu? Quer dizer, um puxa-saco sem vergonha. O morador falando que lá ele está se sentindo como preso, porque tem hora para chegar, tem hora para sair, tem hora para não sei o quê, e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entendeu? Então é um regime assim de escravo mesmo, entendeu? Escravo da ganância, escravo dessa ausência de considerar a função social da propriedade, tá certo, Furtado? Você tem mais alguma observação? Porque evidentemente que sim, né, Ivan? E a gente sempre tem essa postura de todas as críticas que aqui fazemos, nós somos documentados, não só através de jornais, que está aqui, que ele está mostrando aí para a nossa máquina de filmar, grande máquina de filmar dele, né? Mas mais uma vez a gente usa aquela famosa frase que você sempre gostou, né? Que a gente diz que a irresponsabilidade trouxe toda essa tragédia, né? E, evidentemente, que está sendo, os meios de comunicações, eles estão sendo aí, de uma certa forma, até que eles não publiquem o que realmente está acontecendo, né? Pelo menos são os meios de informações que estão falando, não somos nós. E mais uma outra coisa, além disso, várias vidas foram perdidas por essa irresponsabilidade, né? E a gente sabe, tem mais ou menos uma ideia do que é isso, porque são níveis que a gente já trabalhou até em função disso, né? O negócio de transferência, em outro segmento. Mas, além das vidas perdidas, a natureza vai passar em torno de 12 anos para se recuperar. Não, hoje eu tinha um cientista falando que são milhares de anos. Milhares de anos. Quer dizer, eu fiquei pasmado quando eu li uma manchete que ela está a mais de 100 quilômetros, né? Não, ela está oceano. Ela está indo oceano, isso que é perigo. Ela está andando, ela já entrou no Rio Doce, que abastece... Acabou com o Rio. Acabou com o Rio, né? Que abastece.
Inclusive, parece que, se não me falha a memória, acharam 2 corpos a 100 quilômetros de distância. Olha só. Não, tem uma matéria que acharam uma metade de um corpo só. Pois é. Tem corpo já assim. Já sendo, né? Olha só, quando a gente faz a cobrança aqui, porque é aquela situação, né, companheiro Ivan? Primeiro é o capital, o segundo é o capital, o terceiro é o capital. Sempre o capital. O resto, que seja simplesmente resto, companheiro Ivan. Essa, nós estamos falando agora sobre a nossa pauta, que foi dedicado a esse acidente, que poderia ter sido evitado, pelo menos o nível, né, dessa tragédia toda. E a BHP Billiton, maior mineradora do mundo. O controle acionário, então, dessa empresa, ele é dividido em 2 partes, né? Essa é a anglo-australiana BHP Billiton, que é a maior mineradora do mundo, e a Vale, né? A empresa de origem brasileira e líder mundial na produção e na exportação de minério de ferro e pelotas. Eles fazem umas bolinhas, já acharam lá, o negócio é impressionante como eles exploraram muito esse ambiente. E no jornal O Dia de hoje, 17 de novembro de 2005, na coluna da página País, fala que o gasto da Samarco para reparar danos será de R$1 bilhão. Reparar danos materiais. Né? Aí você vê, uma cientista está falando, essa lama, o que acontece? Ela vai secar e não vai mais deixar, o solo vai ficar impermeável. Olha só, fica impermeável o solo. Então, e essa descida, meu irmão, lençol freático, isso tudo. E o outro cientista também lá, o químico, ele falando o seguinte, que você não morre na hora que está respirando essas coisas, está comendo esses metais, não. Mas ele é filtrado pelos rins e ele se aloja no fígado. Então você perde aí de 20 a 30 anos de vida, meu amigo. Tu acha que R$1 bilhão, Furtado, vai pagar? Isso não vai pagar, isso é brincadeira, né? Então esse acordo foi fechado, até nisso não tem esse respeito com o ser humano. Não tem, né? Foi fechado minerador e Ministério Público. Tinha que mandar esses caras para o inferno, tinha que expulsar do país e dar uma multa pesada. R$1 bilhão não é nada, rapaz. Se fatura por ano 2 bilhões e 800, 1 bilhão vai ser brincadeira, rapaz. Então, o responsável pelas 2 barragens que se romperam no dia 5 de novembro em Mariana, a empresa de mineração Samarco, assinou ontem dia 16, né? Assinou ontem um termo de compromisso. Não fala nem TAC aqui, hein? Não fala nem TAC, fala só em termo de compromisso preliminar com o Ministério Público de Minas e o Ministério Público Federal, pelo qual se compromete a disponibilizar R$1 bilhão para garantir custeio de medidas preventivas, emergenciais e reparadoras decorrentes do acidente. Se compromete, aqui tinha que ser assim, ela é obrigada, não é se compromete não, é obrigada. Você vê, e aí teve uma outra matéria que eu não me aprofundei, que fala dos financiamentos de campanha que ela faz, entendeu? Aí é que reside o grande perigo. Como disse o grande poeta. Né? E aí, grande Furtado, grande Cafu. Então, rapaz, você vê, financia, e dizem, na matéria que vai dizendo que o PMDB é um dos mais contemplados. Entendeu? Então, resultado, essa pouca vergonha tem que acabar. Tem que acabar porque o nosso país tem que sair da lama. Então, essa foi a nossa pauta. E como destaque, aí você vê, rapaz, aí que você vê, por exemplo, ainda a lama, e essa lama de lá, só para encurtar aqui um pouquinho, essa lama está levando o nosso jornalismo também para a lama, né? Tem uma jornalista, que ela, Ana Carolina, que ela fala, a lama da Samarco e o jornalismo que não dá nome aos bois. Tânia fala, sempre tem que se dar nome aos bois, né? Que ela fala que por trás da lama da Samarco afirma-se o gosto amargo de um jornalismo subserviente a serviço do mercado, né? Então dezenas de pessoas estão desaparecidas em Mariana, Minas Gerais, entre elas crianças, né? Tem um vídeo que mostra isso aqui muito bem, rapaz, essa tristeza, como era o cotidiano de um povoado destruído.
mas a maior tragédia socioambiental brasileira do século XXI já começa a ser soterrada pelos jornais após uma cobertura protocolar. Quer dizer, como se não fosse nada expressivo. Mas França não, a França não. A França é outro papo, né? Então, da lama à ordem, ignoram-se os conflitos, minimizando-se as contradições e assimilam os discursos cínicos de executivos e de membros do governo, rapaz, com a clássica blindagem dos sócios das empresas. Quem são esses sócios das empresas? Por que não aparecem essas caras? Entendeu? Tem que aparecer esse responsável, rapaz. Ou melhor, como você gosta de falar, né, Furtado? Os irresponsáveis, tá certo? Então, rapaz, é triste. Primeiro nós aqui vamos enumerar aqui os donos. Já se sabe que 50% da Samarco pertence à Vale, que a Vale tirou o Rio Doce do seu nome, olha só. Vale do Rio Doce. Tirou desse Rio Doce, a Vale tirou desse rio o nome dela, né? E despejou a lama tóxica, tira o nome e mata o rio, né? Isso que é triste, né? E a outra metade é da anglo-australiana BHP, como nós falamos aqui, a Billiton, uma fusão da australiana Broken Hills Proprietary Company, olha só, com a inglesa, ratificada na África do Sul. Olha como é que são, a Billiton, atuante nas veias abertas do Chile, Colômbia e Peru, onde tomou uma multa ambiental de 77 mil. Olha só, quer dizer, dólares. Estão acostumados. Após o quê? Após a contaminação por cobre. Olha só, no Canadá, Reino Unido e nos Estados Unidos, na Argélia, no Paquistão, em Trinidad e Tobago, já protagonizou na Papua Nova Guiné também uma contaminação fluvial histórica, as maiores mineradoras do mundo. Então, rapaz, se não tiver uma prensa, vai se repetir. E a quem pertence a Vale hoje? A quem pertence? Esse capítulo costuma ser omitido quando se fala de impactos sociais e ambientais. A empresa é controlada pela Valepar, com 53,9% do capital votante, 1/3 do capital total, com 5,3% para o governo federal, 5,3% para o BNDES, 14,8% para investidores brasileiros, 16,9% na Bovespa e 46,2% de investidores estrangeiros. Olha só, 46,2% para investidores estrangeiros. Esse percentual cai para 33,9% no caso do capital total. De qualquer forma, então, já temos que a Samarco, com a metade anglo-australiana e com esses investidores estrangeiros da Vale, tem mais da metade de suas ações nas mãos de estrangeiro. E tem muito mais, só que não vai dar tempo. Então, lá no site professorivanluiz.com.br tem mais detalhes, mais links, né? Nós vamos falar hoje aqui um tema que vai ficar para o próximo programa, que é que o sol nunca se põe no exército americano, né? Então, tem um complexo militar norte-americano na Amazônia, tem a matéria aqui separada para nós conversarmos, a Brasilusa também, a Noite dos OVNIs, tem vários temas aqui, mas nós queremos, na saúde do trabalhador, então, tem dicas de musculação, a proteína da clara do ovo, fazendo milagre para o pessoal que gosta de malhar e tal, né? E a importância do ovo na alimentação. E nas datas relevantes, então, vamos destacar no dia 11, aniversário do Grande Moreno, grande Ronaldo Moreno, nosso assessor aqui do Cid Petra RJ. Parabéns, Moreno, você é gente boa. Dia 12, temos 2 aniversariantes. Se der uma degustaçãozinha assim, bem rapidinho pelo tempo, né? Nós temos 2 aniversariantes maravilhosos no dia 12. Nós vamos ouvir um pedacinho de um e um pedacinho do outro. Um deles, Furtado, quem é? Segredo Deus. Paulo César, Paulo César do bem. Do bem. Paulo César do bem. Que é o grande Paulinho da Viola. Foi o rio que passou na nossa vida. Esse aí é coração leviano. Mas o rio passou na nossa vida marcou. E também tem um grande companheiro também da música popular brasileira, que faz aniversário no dia 12,
E vai aí os nossos parabéns para quem tem o Nó na Madeira. João Nogueira. Grande João Nogueira. No dia 13 foi a nossa Força Expedicionária Brasileira, né? Grande força No dia 14 também tem um aniversariante que eu acho bacana, quando ele trata, hein, DJ? Dia 14, não tem, quando ele trata da Tereza da Praia, né? Ele é Dick Farney. Dick Farney, dia 14, Tereza da Praia, mas não deu aí. No dia 15, então, foi a proclamação da coisa pública, não é verdade? Né? República, não quer dizer coisa pública. Se só tem coisa pública, por que consegue se privatizar a coisa se a coisa é pública, não é verdade? Então tem que ser rediscutido também esse dia aí. E no dia 15 também foi o Dia Nacional da Umbanda, rapaz. Bonito isso. Parabéns aos umbandistas. No dia 16, então, em 1961, os jornais dão destaque ao Congresso Camponês em Belo Horizonte, Minas Gerais, com a presença do presidente João Goulart. E qual era a reivindicação, Furtado, que fazia naquela época? Fala, interessante, né? O João Goulart talvez tenha sido uma pessoa que tenha sido derrotada em função disso aí. Exatamente. Qual era a reivindicação? Da reforma agrária. Que a reforma agrária, infelizmente, a gente sabe por quê, né? Mas que ia mudar esse país com certeza. Vai ter que ter um dia, vai ter que ter. Isso é reforma de base, uma da reforma de base. Isso. E no dia 17, então, em 1971, entra em vigor mais uma violência da ditadura militar. O ditador Médici arroga-se por decreto-lei, olha só, ele arroga-se por decreto-lei o direito de editar decretos secretos, olha só, ou seja, esses decretos existiam e ninguém sabia. E tem um aniversariante especial de 1895, rapaz. Tá fazendo 120 anos hoje, quem é? Eu risquei como surpresa pra você de propósito. Brincadeira. 120 anos aí. A grande nação. Aí é brincadeira. Aí. Então, os parabéns aí aos flamenguistas, né, rapaz? Agora só, companheiro. Primeiro que a brincadeira é que saudações rubras, né? Companheiro Ivan, você talvez tenha esquecido uma data importante, né? Uma data importante neste momento que a própria sociedade está sendo questionada no que diz respeito aos direitos, né? É o dia 20, que é o dia da consciência negra. Mas é porque é da próxima semana. Seria da próxima semana. Nós estamos limitados aqui até o dia 17, que é o dia de hoje. Então, mas mesmo assim a gente já faz. Mas essa semana é a semana da consciência negra. Então a gente vai dedicar o programa à consciência negra. Eu sinceramente, eu não consigo entender, cara. Cara, desculpa aí. Eu não consigo entender que a cor da pele ela determine determinadas posições para o próprio ser humano. Isso eu não consigo entender. É uma tristeza, mas acontece sim. Então tem vários links lá no Rejeitos, continua avançando pelo Rio Doce, né? E tem muita coisa aí que nós vamos tratar no próximo programa. Semana que vem, se Deus quiser, dia 24, então estaremos realizando mais um programa. Vai ser o nosso 40º programa do ano, rapaz. E eu já vou aqui então, Furtado, me despedindo e dando você aí a missão de fazer a despedida final. Com certeza. E sempre lembrando, né, que ao nosso grande ouvinte, companheiro Bernardo, né, que amanhã estaremos fazendo aqueles nossos questionamentos frente da refinaria. E de uma certa forma, eu até gostaria que o Bernardo, se fosse possível, ligasse para a gente, que a gente tem um assunto aí para discutir, tá? E cada vez mais lembrar e dizer, né, que é muito importante, neste momento, a postura dos trabalhadores da Petrobras, né, do sistema Petrobras, que pungido do direito da conquista, estão na luta e vamos, com certeza, será mais uma grande vitória do trabalhador. Pega só uma caroninha na tua palavra aí e dizer o seguinte, que os sindicatos que estão insatisfeitos com a outra federação, que a Federação Nacional dos Petroleiros está de braços abertos para conversar e nós avançarmos na defesa do trabalhador petroleiro. Com certeza.
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Sonato Candal com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Apresentou o programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece